Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Prezados ouvintes, aqui estamos eu, Eurípides Mendonça e Nara Carlone, para o nosso Sementeira Cristã desta semana. Minhas caras, meus caros, hoje nós contamos de forma especial com a presença da Mara Rita Dias. Querido Mestre Jesus, rogamos a sua presença amorosa aqui no momento de sementeira e em todos os lares que nos ouvem. Sabemos que as leis do Pai são sábias e perfeitas e que o mal que ainda se manifesta é sempre resultado de nossa imperfeição e ignorância. Por isso, rogamos, Jesus, que nos ampare para fazermos escolhas certas e dignas. Que neste caminhar evolutivo possamos nos fortalecer na fé, na esperança, no otimismo, sentimentos que nos auxiliarão a conquistarmos a paz e a alegria. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a dor que surge em nosso caminho. Esta é recurso terapêutico do Pai em favor da compreensão da verdade, desenvolvimento dos sentimentos e estímulo à nossa evolução. Dor, sábia professora, ajuda-nos, Senhor, a suportá-la com resignação e sabedoria para vencermos a nós mesmos. Esteja conosco hoje e sempre. Assim seja. Sementeira Cristã apresenta Livro Aberto. Respostas que esclarecem nossas dúvidas. Vamos analisar a questão 192 de O Livro dos Espíritos. Pergunta: pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os degraus da escala evolutiva e tornar-se espírito puro sem passar por graus intermediários? Resposta: não. Pois o que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto comporte a sua natureza terrena. Mas isso não é a perfeição absoluta. Dá-se com o espírito o que se verifica com a criança, que por mais precoce que seja, tem de passar pela juventude antes de chegar à idade da madureza. E também com o enfermo, que para recobrar a saúde tem que passar pela convalescença. Demais, ao espírito cumpre progredir em ciência e em moral. Se somente se adiantou num sentido, importa se adiante no outro para atingir o extremo superior da escala. Contudo, quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas que se seguirem.
Queridos ouvintes, hoje vamos tratar de um assunto que se constitui por si só de grande interesse para os nossos estudos. Os milagres segundo o Espiritismo. A palavra milagre vem de mirare, ou seja, admirar, e significa coisa extraordinária, surpreendente. A Academia Francesa definiu essa palavra como um ato do poder divino, contrário às leis conhecidas da natureza. Apesar disso, esta palavra seguiu rumos mais voltados para a religiosidade. Por exemplo, quando nos referimos a fatos corriqueiros, dizemos magia, mágica, prestidigitação. No linguajar do povo em geral, a palavra milagre implica a ideia de um fato sobrenatural. No sentido teológico relativo às verdades religiosas ou da divindade, milagre é uma derrogação das leis da natureza através do qual Deus manifesta seu poder. Um dos caracteres do milagre, propriamente dito, é de ser inexplicável pelo fato de que se realiza fora das leis naturais. Isso é tanto verdade que basta um fato miraculoso ser explicado, disse que não é mais um milagre, por mais espantoso que seja. Para a Igreja Católica, modelo religioso predominante no Ocidente nos últimos séculos, o que dá valor aos milagres é precisamente sua origem sobrenatural e a impossibilidade de explicá-los. Para a Igreja, toda situação que vai contra seus princípios é um atentado contra a fé, é uma heresia, e isso a tal ponto que ela excomungou e mesmo queimou pessoas por não terem seguido as orientações eclesiásticas. Um outro caráter do milagre é o de ser insólito, isolado e excepcional. Do momento que ele se repete, se reproduza à vontade, deixa de ser milagre mesmo que a lei que o rege não seja conhecida. Para a doutrina espírita, religião que tem como base o cristianismo, não existem milagres na concepção comumente empregada a este termo. Para o Espiritismo, todos os acontecimentos ocorrem dentro das leis da física, da química e da biologia. Sendo essas leis criadas e mantidas por Deus, e sendo Deus perfeito, não haveria motivo para derrogá-las ou contradizê-las, uma vez que elas próprias derivam da perfeição. Para a doutrina espírita, o milagre é sempre o coramento do mérito, mas nunca a derrogação das leis naturais, que funcionam igualmente para todos. A ciência faz diariamente milagres aos olhos dos ignorantes. Que um homem realmente morto seja retornado à vida por uma intervenção divina será um verdadeiro milagre, pois trata-se de um fato contrário às leis da natureza. Porém, se este homem tem apenas aparências de estar morto, se há nele um resto de vitalidade latente e que a ciência, por uma ação magnética, consiga reanimá-lo, para as pessoas esclarecidas será um fenômeno natural, mas aos olhos do ignorante o fato passará por miraculoso. Uma pessoa que não conheça o controle remoto e seu mecanismo, por exemplo, poderá julgar que é um milagre o movimento dos aparelhos eletrônicos sem a ação das mãos de alguém. Os séculos de ignorância foram fecundos em milagres porque tudo aquilo cuja causa era desconhecida passava por sobrenatural. À medida que a ciência revelou novas leis, o círculo do maravilhoso se restringiu, diminuiu. Porém,
como a ciência ainda não explorou todo o campo da natureza, há terreno bastante para o maravilhoso. Como a ciência explica as leis físicas no domínio da materialidade, o maravilhoso foi para o campo da espiritualidade. Alegava-se: isto é artigo de fé. Não se sabe explicar e torna-se domínio de crenças piegas, de ilusões do âmbito religioso. O Espiritismo, demonstrando a existência do elemento espiritual, trouxe para o círculo dos fenômenos naturais todos os fenômenos considerados sobrenaturais. O elemento espiritual é uma força viva da natureza e que age em conjunto com a força material. Podemos dizer então que o tempo dos milagres passou. O Espiritismo não faz milagres. Isto porque ele vem revelar novas leis e explicar, consequentemente, os fenômenos que derivam destas leis. O Espiritismo explica a existência dos espíritos e de sua intervenção no mundo material. Muitos dizem que isso é sobrenatural. Ora, o espírito é apenas uma alma que sobreviveu ao corpo. Sua existência é também natural, porém, ele é submetido a leis que regem o princípio espiritual e não o material. Esses dois princípios, o material e o espiritual, reagem um sobre o outro e representam duas partes de um mesmo todo, a lei natural. Não há anomalia na ordem das coisas. Durante a vida material, o espírito age sobre a matéria por intermédio do seu corpo. Estando na dimensão espiritual, o espírito age através do seu corpo fluídico ou perispírito. O perispírito é o corpo que acompanha o espírito no mundo espiritual. Por exemplo, quando o espírito desencarna, o corpo material fica aqui na Terra. Mas o espírito, que é imortal, continua se manifestando através deste corpo espiritual em outra dimensão e mantém habitualmente a mesma aparência que tinha na Terra após a desencarnação. O espírito age com seu corpo perispiritual e, quando necessita de uma intervenção sobre o mundo material, utiliza-se de médiuns. O espírito precisa de alguém com órgãos materiais para agir sobre a matéria. Podemos dizer de alguém que não sabe uma língua e utiliza-se de um intérprete. O ambiente no qual atuam os espíritos e os meios de execução não são os mesmos que no estado de encarnados. Por isso os efeitos são diferentes. Tais efeitos parecem sobrenaturais, mas não são. Os agentes destes efeitos é que são desconhecidos e, por isso, as manifestações catalogadas como sobrenaturais e maravilhosas. Antes de conhecermos as propriedades da eletricidade, os fenômenos elétricos passavam por prodígios aos olhos dos ignorantes. Logo que a causa foi conhecida, o maravilhoso desapareceu. Imaginem a época de Kardec, as mesas girantes, por exemplo, se movendo, dando respostas inteligentes. Tudo era muito estranho. É o que ele declara ao iniciar suas pesquisas. Inicialmente, não acreditei. Depois questionei. Ora, a mesa não tem cérebro para pensar e nervos para agir? E quando fui assistir aos fenômenos, ao invés de me satisfazer, é aí que minhas dúvidas aumentaram. Algumas pessoas dizem: ora, um espírito ao levantar uma mesa sem um ponto de apoio não está derrogando a lei da gravidade? Sim, da lei conhecida. Porém, conhecemos todas as leis? Antes de ser conhecida a força ascensional de certos gases, quem teria dito que uma pesada máquina, um avião, conduzindo diversos homens, pudesse superar a força de atração? Aos olhos do vulgo, isto não seria maravilhoso e até diabólico?
E as mensagens transmitidas à distância, ora, por não se conhecer, poderia atribuir este feito ao diabo, já que só o diabo poderia ser capaz de andar tão depressa. Hoje, as coisas não só são conhecidas, como consideradas naturais. Os fenômenos espíritas estão, então, presentes entre as leis da natureza e produziram-se em todos os tempos. Como a ciência vulgar não poderia explicá-los, ficaram mais tempo que outro no domínio do sobrenatural, de onde o Espiritismo os faz sair hoje. O problema também é a imaginação. Tudo que não é explicado gera crenças supersticiosas. Basta uma explicação racional, fundada na lógica, e o homem é reconduzido à realidade. O Espiritismo impede que as criaturas acreditem em certos fatos, demonstrando cientificamente o que é possível e o que não é. Todavia, o Espiritismo não tem a pretensão de dar a última palavra sobre todas as coisas, mesmo aquelas que são de sua competência, e reconhece que muitos conhecimentos estão reservados para o futuro. Os fenômenos espíritas representam as diferentes manifestações da alma ou espírito sobre a matéria. É através destes fenômenos que a alma prova sua sobrevivência e sua individualidade. A causa é natural e os efeitos também o são. São os efeitos que constituem o objeto de estudo do Espiritismo, a fim de chegar ao conhecimento tão completo quanto possível da natureza e dos atributos da alma, assim como das leis que regem o princípio espiritual. Para aqueles que negam a existência do princípio espiritual e da sobrevivência sobre a matéria, todos os fenômenos são sobrenaturais, quiméricos. Por não admitirem nem a causa nem o efeito, atribuem tudo à imaginação, à ilusão, à alucinação e se recusam a aprofundar no assunto. São as pessoas de ideias pré-concebidas que as torna impróprias à análise do Espiritismo, pois partem do princípio da negação de tudo. Pelo fato de o Espiritismo admitir os efeitos e as consequências dos fenômenos e explicá-los, não se segue daí que ele se faça campeão de todos os sonhadores, de todas as utopias, de todas as excentricidades sistemáticas, de todas as lendas miraculosas. Alguns opositores, pesquisando acontecimentos, descobriram fatos evidentes de embuste. Ora, o Espiritismo não é solidário com as extravagâncias cometidas em seu nome, assim como demonstra a seriedade de suas pesquisas através de um rigoroso exame dos fenômenos, adotando o método experimental e todos os critérios contra abusos, buscando a veracidade e a universalidade. Tal é o cuidado do mestre lionês Allan Kardec, que, sob a orientação de Erasto, afirma: é preferível rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Ora, os fenômenos espíritas acontecem, na maioria das vezes, de forma espontânea e produzem-se sem nenhuma ideia pré-concebida, com pessoas que nem ao menos sabem o que está acontecendo, o que está ocorrendo. Às vezes o médium é completamente inconsciente do que se produz por seu intermédio. Há, porém, os que agem com conhecimento de causa. Daí a distinção entre médiums conscientes e médiums inconscientes. Esses últimos são os mais numerosos e são encontrados frequentemente entre os mais obstinados incrédulos. Daí a importância capital que tem os fenômenos espontâneos, pois não se pode duvidar da boa-fé das pessoas que os obtêm. Em qualquer caso, porém, a causa é a mesma.
Os médiuns não produzem nada de sobrenatural. Por conseguinte, não fazem nenhum milagre. As próprias curas são devidas a um agente fluídico, que faz o papel de agente terapêutico, cujas propriedades não são menos naturais por terem sido desconhecidas até agora. A qualificação de milagres, dada a estas espécies de fenômenos, somente pode induzir em erro sobre o verdadeiro caráter deles. A intervenção de inteligências ocultas nos fenômenos espíritas não os torna também miraculosos. Ora, os espíritos povoam os espaços invisíveis e são uma das potências da natureza. Potência essa cuja ação é incessante sobre o mundo material e sobre o moral. O Espiritismo, explicando a existência dos espíritos, esclarecendo sobre as propriedades do perispírito, nos dá a chave de inúmeros fenômenos inexplicáveis e inexplicados que passavam por prodígios em tempos recuados. O mesmo acontece com o magnetismo. Estudava-se magnetismo na época de Kardec. Conheciam-se os efeitos que eram produzidos, mas não se conhecia ou não se compreendia a lei que os produzia. A ignorância desta lei engendrou a superstição. Conhecida a lei, os fenômenos voltam à ordem das coisas naturais e o maravilhoso desaparece. Aquele que, com o auxílio desta ciência, magnetismo, pretendesse fazer milagres, seria um ignorante ou um charlatão. Finalmente, o Espiritismo repudia toda pretensão às coisas milagrosas. E perguntamos, haveria fora do Espiritismo alguma coisa que poderia ser considerada milagre? O que podemos afirmar é que, dentre os fatos conhecidos como miraculosos, o Espiritismo afirma que foram esclarecidos através do conhecimento de leis novas, desconhecidas até então. O Espiritismo veio revelar que tais fenômenos retornam à ordem dos fatos naturais e que nada de sobrenatural existe. Fatos citados e que se constituem em exploração da credulidade ou aqueles legendários que passaram a crença popular como milagres podem ter tido um fundo de verdade. Mas, em sua origem, a superstição ampliou até o absurdo. É sobre esses fatos que o Espiritismo vem lançar à luz, proporcionando os meios de fazer distinção entre o erro e a verdade. E mais, o Espiritismo é progressista. Ele não se cansa de constar em seus postulados que, se a ciência provar algo diferente do que o Espiritismo revelou, ele se adapta e aceita estas novas verdades. Porém, até hoje, isto não aconteceu. Então, considerando que muitas leis nós desconhecemos ainda, perguntamos: Deus faz milagres? Afinal, Ele é soberano e, sem dúvida, pode fazê-los. Mas, e aí? Ele faz? Ele derroga as leis que estabeleceu? Não cabe a nós, seres humanos, prejulgar os atos da divindade. Mas seu poder não se manifesta de maneira grandiosa e imponente no conjunto de obras da sua criação? A harmonia de tudo revela sábia previdência nas mínimas coisas do nosso mundo e da vida. O mecanismo do universo e as leis que o regem demonstram um saber que escapa à análise pueril dos homens. Por isso, o Espiritismo vem reafirmar: não são necessários milagres para a glorificação de Deus. Nada no universo foge às suas leis sábias e perfeitas. Sendo as leis de Deus perfeitas, não é necessário derrogá-las.
Se há fatos que não compreendemos, é que ainda nos faltam os conhecimentos necessários. O que necessita a criatura humana e as religiões não é admitir o sobrenatural, o milagre, e sim o princípio espiritual. Esta base desafia o tempo e a ciência, dá-lhe base mais sólida do que admitir os milagres e o sobrenatural. Deus deve ser admirado e reconhecido por nós, por suas leis imutáveis, pela grandiosidade da natureza, que imponente a todo momento nos mostra beleza e harmonia em tudo. Querem dar ao povo, aos ignorantes, uma ideia do poder de Deus? Mostrem a sabedoria infinita que preside a tudo e a todos, no organismo de tudo que vive, a germinação e frutificação de uma planta. Mostrem a ação de Deus na flor que desabrocha, no sol que tudo vivifica. Mostrem a sua bondade e solicitude que dispensa a todas as criaturas, provendo necessidades e oferecendo bem, mesmo diante do mal aparente e temporário. Que cada pessoa compreenda que o mal real é obra do homem e não de Deus. Enfim, que cada um aprenda a ler o livro da natureza, constantemente aberto para todos nós incessantemente. Em todas as suas páginas estão inscritas a sabedoria e a bondade do Criador. Então, todos compreenderão que um ser tão grande, que com tudo se ocupa, que por tudo vela, que tudo provê e prevê, forçosamente dispõe do poder supremo. Basta vermos a germinação de uma planta, o instinto dos animais e as inúmeras possibilidades do corpo humano, e podemos com certeza reverenciar Deus, que opera coisas admiráveis, verdadeiros milagres através do nascimento de uma criança, da manifestação dos órgãos dos sentidos e, enfim, de todo o funcionamento automático do organismo humano. Para ilustrar nosso trabalho, citemos alguns fatos realizados por Jesus que foram considerados milagres. A pesca maravilhosa. Um dia, sentado Jesus à margem do lago de Genezaré, viu ele 2 barcas atracadas e os pescadores retirando e lavando suas redes. Em seguida, disse a Simão Pedro que afastasse a barca da margem e lançasse as redes para pescar. Simão retruca: Senhor, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, contudo, já que ordenas, lançarei a rede. Tendo lançado a rede, apanharam tão grande quantidade de peixes que a rede se rompia. Acenaram para os companheiros que estavam em outra barca, a fim de que viessem ajudá-los. Todos ajudaram e encheram de tal modo as barcas que por pouco elas não submergiam. Nada apresenta de surpreendente este fato, desde que se conheça o poder da dupla vista. Jesus a possuía em grau elevado, e isso é atestado em grande número de fatos durante sua vida. Jesus não produziu espontaneamente peixes onde não havia. Ele viu com a vista da alma o lugar onde se achavam os peixes e disse, com segurança, onde deveriam lançar suas redes. A acuidade do pensamento e certas previsões decorrem da vista espiritual. O mesmo se deu quando, por ocasião da ceia, ele anunciou que um dos 12 o trairia e que Pedro o negaria. Em muitos passos do Evangelho se lê:
Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, lhes diz: Ora, como poderia Jesus conhecer os pensamentos dos seus interlocutores, senão pelas irradiações fluídicas desses pensamentos e, ao mesmo tempo, pela vista espiritual que lhe permitia ler-lhes no foro íntimo? O homem, com seus pensamentos, traz em si um espelho onde se reflete aquele pensamento, revelando sua própria irradiação fluídica. Nossos pensamentos são como correntes aéreas que atravessam o espaço e alcançam as mais ignoradas distâncias. Outro fato considerado como milagre: Jesus acalma a tempestade. Ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos atravessar para a outra margem do lago. Assim, entraram no barco onde ele já estava e começaram a travessia. Mas logo se levantou um tão grande temporal, com vendaval e ondas rebentando contra o barco, que este já estava cheio de água. Entretanto, Jesus dormia. Inquietos acordaram-no, gritando: Mestre, não te preocupas que estejamos quase a morrer? Ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te. O vento parou e fez-se uma grande calmaria. E disse-lhes: Por que estavam com tanto medo? Onde está a vossa fé? E, tomados de grande espanto, perguntavam uns aos outros: Mas quem é este, a quem o próprio vento e o mar obedecem? Ainda não conhecemos bastante os segredos da natureza, mas acreditamos que, como em tudo na natureza, há inteligências ocultas, colaborando com os desígnios de Deus. E não seria nenhum absurdo que, como governador da terra, Jesus, por um ato de autoridade e poder, faria com que essas inteligências obedecessem à sua vontade. Falando ainda de curas, podemos afirmar que a cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. O poder curativo está, pois, na razão direta da pureza da substância introduzida, mas depende também da energia da vontade, que provoca uma emissão fluídica mais abundante e dá ao fluido maior força de penetração. Depende ainda das intenções daquele que deseje realizar a cura, seja homem ou espírito. Jesus curou, acalmou águas revoltas, multiplicou pães, ressuscitou mortos, transformou água em vinho, mas nunca como uma ação milagrosa. Pois ele, como conhecedor das leis que regem a terra, apenas utilizou-se de recursos naturais que os homens ainda estão muito longe de entender para gerar tais situações. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, entendemos que buscar milagres é o mesmo que colocar-se como desconhecedor da justiça divina que dá a todos por igual e segundo seus méritos. Jesus esteve sempre com Deus. E Deus, por sua vez, sempre esteve com Jesus. A vontade de um sempre foi a do outro. São um pelo pensamento, uma vez que tudo quanto Cristo realizava e realiza é sob a inspiração direta de Deus. A alma purificada de Jesus é o cristalino espelho onde a vontade do Senhor dos mundos se reflete soberana e misericordiosa. Jesus é o embaixador de Deus na terra, e sua proposta não era curar corpos. Jesus não curava corpos. Acima de tudo, procurava curar almas. Por isso, recomendava: vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior.
Fica claro com os ensinos da doutrina espírita que Jesus era um médico, mas um médico de almas. As curas de Jesus transmitiam uma lição muito mais profunda. Por isso, hoje, ao tomarmos conhecimento de uma cura, quando a lemos no Evangelho, temos a oportunidade de perguntar: onde está a nossa cegueira, a nossa paralisia, a nossa deformação? Será que na área dos relacionamentos afetivos não estamos cegos? Será que na área das relações familiares não somos cegos, paralíticos, endemoniados? Ou será que a nossa doença é na área do poder, da posse, da vaidade? O que isso gera? Se nesta área da nossa vida nós continuamos cegos, precisamos do Cristo para a nossa cura. Qual é a ação do Cristo para nós nos curarmos? A ação do Cristo visa a cura do espírito. Concluindo, afirmamos que o universo contém dados e possibilidades para as quais a humanidade ainda está nos primórdios dos entendimentos. Assim, no Espiritismo, o que se diz ser milagre não passa de um detalhe a mais, dentro das descobertas que fazemos ou vivemos em nossas vidas no correr dos séculos. Em nosso momento musical de hoje, vamos ouvir na voz de Mariana Nunes e Luiz Henrique, letra inspirada no poema de Teresa d'Ávila, Nada te perturbe. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus
Sementeira em Foco. Sementeira em Foco. Destacamos o Clube do Livro Espírita do Idefran. Torne-se sócio. Você poderá usufruir de descontos na livraria do Idefran e também utilizar da biblioteca, que oferece cerca de 6.000 títulos sobre doutrina espírita. E vejam que são várias opções mensais: história, romance, mensagens, livros infantis, livros de estudo, tudo para você adquirir por um preço muitíssimo barato. Ligue 16 3721 8282 ou consulte o site www.idefran.com.br. Torne-se associado. Clube do Livro Espírita Idefran. CHB Idefran Telemensagens. Utilize deste recurso e ouça mensagens de paz, reconforto e fé. Disque 16 3713 0299. 24 horas no ar. Na divulgação dos centros espíritas de nossa cidade, hoje vamos ouvir a história do Centro Espírita Francisco de Assis, fundado por Messias Faustino Santana. Quem fala ao Sementeira Cristã é Emerson Freitas Pereira. Queridos amigos, nós somos do Centro Espírita Francisco de Assis, aqui na cidade de Franca, na rua Pedro Pucci, número 3015, Vila Escarabuce. A nossa casa foi fundada em meados dos anos 70 pelo Sr. Messias, morador do bairro, um homem simples, porém devotado e fiel ao estudo do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e às causas sociais, com o olhar aos mais necessitados. Iniciando assim um trabalho de estudo do Evangelho e a distribuição de sopa em sua própria residência, na qual nós mantemos o trabalho até os dias atuais. Porém, foram se achegando outros companheiros, o Sr. Vitor, o Sr. José Barbosa, o Sr. Irineu e tantos outros, ampliando os trabalhos e assim também construindo a sede própria. Os nossos trabalhos são executados às segundas-feiras com o estudo do Evangelho, a evangelização infantil, a mocidade e depois o passe. Também nas quartas-feiras temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o passe e atendimentos. No sábado, nós fazemos a confecção da sopa e vamos distribuir às 17 horas, lá no final do Jardim do Éden, também com uma roda de conversa do Evangelho segundo o Espiritismo, evangelização infantil, e aí nós distribuímos a sopa e, quando necessário, fazemos um atendimento de passe. E aos domingos nós temos um estudo online do Evangelho segundo o Espiritismo através do Facebook. Esses são os nossos trabalhos que têm nos proporcionado grande alegria em aproximar os nossos corações de nosso Senhor Jesus Cristo. Muita paz a todos. Histórias transformando vidas. A história sempre nos atrai, seus personagens, suas experiências. Uma história traz muitos ensinos. Em Histórias Transformando Vidas, ouviremos a mensagem Caridade e Perdão. Está contida no livro de Histórias da Vida, de Antônio Baduí Filho. Quem interpreta é Andréia Brito. Não perdoarei, não posso perdoar. É um absurdo, eu não posso. Quem falava assim era o Dr. Inácio Fontes, advogado brilhante e culto. Era espírita, companheiro assíduo na assistência, orador exaltado e seguro. Desentendera-se com os vizinhos, ofendera-se e agora desabafava com a esposa. Tenha calma, Inácio, responde docemente a companheira. Pensemos em Jesus que nos convida ao perdão. Esqueçamos o ocorrido. Oremos em favor dos nossos amigos.
Não posso, Teresa, retrucava o advogado, cego pela incompreensão. Chamarei a polícia, moverei processo. Não pode ficar assim. Inácio, insistia a esposa mansamente. O perdão é forma de caridade. Recordemos as lições do Evangelho. Isso me custa muito, apesar da doutrina que professamos. Aproveitando a ocasião, a esposa convidou. Consultemos os amigos espirituais, vejamos o que nos sugerem pela leitura de uma página. Nesse instante, contudo, entra a filhinha caçula, brandindo um pequeno papel, exclamando com alegria: "Olhe, mamãe, o que eu achei!" E mostrava um papel escrito. Estava debaixo da mesa. Inácio, recebendo a folha das mãos da pequena, observou com surpresa que se tratava do esquema dos seus comentários na noite anterior, durante o culto cristão no lar. Leu no alto: caridade e perdão. A jovem esposa, agradecendo a interferência da providência divina, convidou à oração o companheiro pensativo e amuado. Sementeira Responde. Esta sessão é dedicada a questionamentos de ouvintes. Participe! radioidefran@idefran.com.br. Sementeira Responde. Hoje atenderemos a nossa ouvinte Juliana Neves, que perguntou à equipe do Idefran: como podemos combater em nós o trio maldito do ciúme, da vaidade e do egoísmo? Quem responde é Sônia Lúcia Rodrigues. A expressão é forte, causa até certo mal-estar e não soa bem, mas ela reflete a realidade que ainda nos permitimos agasalhar interiormente como pessoa humana. A expressão foi usada pela nobre Diana, espírito de grande elevação, que visitou região onde habitava o irmão X e ao conhecido repórter do além contou sua história. Irradiando intensa luminosidade e com muita bondade, na palestra que proferiu ao grupo de espíritos que a recebeu, despertou muita curiosidade no citado repórter, face à informação que colheu de outros amigos que com ela habitavam a região trevosa há mais de 50 anos. Ele não perdeu a oportunidade de indagar a razão de, apesar do estágio superior já alcançado, permanecer na sofrida região do plano espiritual. A comovente história está no capítulo 12 do livro Fé e Vida, edição conjunta FEB-CEL, Psicografia de Diversos Espíritos por Chico Xavier, que foi lançado em 2014 e cujo texto integral também pode ser encontrado na internet com o título A Nobre Diana. O texto é reflexivo e comovente e fica impossível aqui detalhar as valiosas considerações morais contidas nos diálogos entre os dois espíritos. Até porque a leitura integral propiciará a grande reflexão ao nosso ouvinte, ainda que por pura curiosidade, ou melhor ainda, por pesquisa. Em síntese, porém, na história das próprias experiências como mulher, em várias existências, deixou-se dominar pelo egoísmo, pelo ciúme e pela vaidade, que qualifica como trio maldito, que ainda habita o coração dos homens e que tanto a dominou, trazendo-lhe imenso sofrimento durante larga escala de tempo. Sua conclusão é que só conseguiu livrar-se do pernicioso trio, causador de tantos sofrimentos e angústias, após aceitar receber, como filhos da carne, em dolorosa experiência, 4 espíritos em grande necessidade expiatória. E ela relata essas experiências, que deixo ao ouvinte procurar no texto original para inteirar-se da grandeza moral do ensino. E por gratidão
A esses irmãos sofredores que se situam na treva consciencial, demorando-se em regiões trevosas do mundo espiritual, é que permanece junto a eles, auxiliando-os igualmente a se livrarem desse trio maldito, expressão usada por ela mesma. Conforme concluiu para o irmão X, foi por meio deles que libertou-se do ciúme, da vaidade, do egoísmo. Trazendo a reflexão para os nossos dias, vemos os desdobramentos do malfadado trio: o ciúme, a vaidade, o egoísmo, causador e responsável por tantas aflições e atribulações que tornam a vida mais difícil. Não precisamos deles. Podemos dispensá-los, demiti-los da nossa intimidade, substituindo-os pelo amor, pelo altruísmo, pela abnegação, pela renúncia, pela bondade, pela disposição de servir. Considere, querido ouvinte, o mundo está nas atuais condições por força de domínio desse maldito trio. Somos convidados diariamente a alterar essa triste realidade. Motivos, perspectivas, orientações e modelos não nos faltam. Arregacemos as mangas e vamos à luta no combate a esse trio. Desejamos sucesso a todos. Pensadores e suas reflexões. Vamos ouvir Divaldo Pereira Franco, que nos fala a respeito do equilíbrio espiritual e a saúde. O Espiritismo não veio para solucionar problemas orgânicos. Veio para curar a alma, para evitar os problemas orgânicos. Os bons espíritos ajudam-nos. Chico Xavier, o maior médium dos últimos séculos, tomava 20 pastilhas por dia, graças às quais chegou aos 92 anos. Se ele não seguisse a terapêutica cardiológica, teria morrido por ocasião do primeiro infarto em 1976. Por outro lado, eu sou um exemplo. Tive parada cardíaca, morte cardíaca, fiquei praticamente inutilizado, tive angina por mais de 5 anos. E graças aos medicamentos, em particular aos vasos dilatadores, estou aqui mais saudável do que quando contava 40 anos. Muito curioso que o meu cardiologista me deu entre 28 e 32 dias de vida. Se eu não fizesse nada, ficasse na cama deitado, lamentando, esperando a chegada da morte. A benfeitora espiritual me perguntou: que fazes? Estou repousando. E não vais à sessão mediúnica? Não, senhora. O médico disse: se eu caminhar, o esforço, eu tenho a morte imediata. E quanto tempo ele te deu? 28 a 32 dias. Pois eu prefiro que tu morras amanhã, no trabalho, a morreres na ociosidade daqui a pouco tempo. Vem, porque eu já vou. Eu disse: minha irmã, eu estou 95% morto. Ela perguntou: e qual é a vantagem? Não estás falando comigo que estou 100% morta? Eu levantei-me, fui para a sessão mediúnica e 6 meses depois eu fui ao velório do meu médico e fiz uma linda prece. E aqui estou absolutamente curado. Toda a área necrosada do infarto desapareceu. Com a terapêutica mental, a terapêutica convencional e a terapêutica espírita. Aí sim, água fluidificada, passes, intercâmbio mediúnico e uma vida saudável no meu limite, do ponto de vista ético-moral. Então, saúde, diz a Organização Mundial de Saúde, não é a falta de doença, é resultado de 4 fatores: equilíbrio emocional, harmonia orgânica, social e econômica e espiritual. Introduziram o equilíbrio espiritual.
Encerrando Sementeira Cristã de hoje, vamos ouvir o poema de Medeiros e Albuquerque, psicografia de Ramon Martinez, chamado Glória Divina. À glória infinita de Deus nos rendemos, em tudo palpita e o reconhecemos. Na lua minguante, ao lado de estrelas, um quadro brilhante não pode retê-las. A mesma sequência nas cores da abelha, a mesma frequência nas vozes da ovelha. Um tom intricado de cores verniz, um facho plasmado nas cores do anis. O céu requentado, na cor das manhãs, nos traz espantados a flor do amanhã, impondo a sequência do tempo e do clima, a luz da existência, dos astros acima, as tais nebulosas em cores incríveis parecem ser rosas em campos visíveis. São vários planetas e sóis comburentes, são tantas facetas, não cabem na mente. No micro e no macro, podemos seguir, veremos o sacro valor do existir, a glória divina que está no presente, será cristalina no mundo contente. Agradecemos a audiência e ouçam o Sementeira Cristã sempre aos domingos, às 9 horas, pela rádio Idefran e canal YouTube. E não se esqueçam, Idefran, o amor está no ar. Idefran apresentou Sementeira Cristã.